Boa noite, está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e também no Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos. Comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Obrigado pela sua audiência. E olha, a gente começa o programa de hoje, antes de falar do nosso convidado, chamando a atenção da sua família, porque é muito importante você respeitar os protocolos da saúde, né? Tivemos na segunda-feira, no dia de ontem, por exemplo, a Pfizer, né, já aplicando a vacina nos Estados Unidos, graças a Deus. E ainda nesta semana, também a Anvisa deve aprovar o Covid, a nova vacina da China. O presidente da República, por sua vez, deve editar uma medida provisória trazendo a responsabilidade para o Ministério da Saúde. Correto. Porque na sexta-feira, o governador de São Paulo trouxe um embate desnecessário entre os governadores, a ponto de o governador de Goiás, que é médico, em entrevista à CNN, diz o seguinte: o que o Dória está fazendo em São Paulo é querendo dividir o Brasil. Então, a vacina não é de São Paulo, a vacina é do povo brasileiro. Parabéns, governador de Goiás, pela sua frase fechando com chave de ouro. Boa noite, especialista em condomínio, meu amigo Rafael Zanin. Boa noite, Geraldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí mais uma terça-feira, firmes e fortes aí para tirar todas as dúvidas do universo condominial. Antes de entrar no debate, você acredita que essa pandemia trouxe um choque de advertência para todo mundo com os cuidados, com os protocolos? De uma maneira geral, você que coordena aí mais de 100 condomínios, as pessoas estão respeitando as regras? Com certeza, Geraldo. Eu acho que vai valer de lição, né? Eu acho que agora, com relação a todos esses protocolos que nós tivemos que seguir, com relação à higiene, proteção, cuidados, né? Eu acho que nem a maioria dos condomínios, né, grande maioria, instalou dispensers de álcool em gel pelo condomínio todo, principalmente o que, Geraldo? Dentro dos elevadores. Bacana. Então é algo que veio para ficar, né? Eu acho que o pessoal vai tomar mais cuidado, vai ter mais higiene na hora de tocar em objetos públicos, né? Botão de elevador, corrimão, enfim. Então eu acho que tudo isso veio para justamente a gente abrir os olhos, né? Para que realmente bactérias, vírus existem. E estão aí invisíveis, em qualquer lugar, a qualquer momento a gente pode ser contaminado. Então a gente precisa ter cuidado, né? Continuar usando máscara, continuar usando álcool em gel, mesmo depois da vacina, Geraldo. Sim. É importante a gente continuar tendo essa visão, né? De segurança com nós mesmos, né? E com os demais, os familiares, enfim. Né? Eu acho que é super importante isso. Vamos às perguntas dos nossos internautas. A Cláudia pergunta: o síndico pode ser eleito por quanto tempo? Ótima pergunta, dona Cláudia. O síndico ele pode ser reeleito por prazo indeterminado, tá? Lembrando que no Código Civil ele diz que o síndico ele pode exercer o seu mandato não superior a 2 anos. Né? Então, um mandato de síndico é de 2 em 2 anos, ou de 1 em 1 ano, enfim, vai da vontade do condomínio, né? Estipulado o que está em convenção, o que está em regulamento interno. Então, na grande maioria dos condomínios, eles fazem a eleição de 2 em 2 anos, porque é o prazo máximo que o Código Civil, a lei, diz. Né? E aí, se o síndico fizer uma boa gestão, Geraldo, ele vai continuar por anos e anos, né? Se ninguém tiver interesse também no cargo, tá? Ou se tiver alguém que tem interesse e fazer uma votação e o síndico continuar ganhando nas votações, tá? Então não há prazo determinado. Ele pode ser reeleito? Pode, quantas vezes quiser e quantas vezes os condôminos acharem que é viável continuar com ele no cargo. Lembrando, Geraldo, que quem decide se a pessoa continua ou sai é os condôminos, são os moradores. Né? Então, assim como nós temos o poder do nosso voto no dia das eleições para eleger os nossos representantes, os condôminos em assembleia também têm o mesmo direito. Então,
O condomínio, gente, é um reflexo da votação de vocês também. Então, se vocês não estão satisfeitos com o síndico que está aí, vocês podem pedir uma assembleia, né? Pede orientação para a administradora, ela vai orientar, olha, quantos moradores têm que assinar um documento para poder pedir uma assembleia, para convocar, para trocar o síndico, enfim. Então, o poder sempre está na mão do povo, Geraldo. Entendi. O Cícero pergunta, o síndico pode ser isentado da taxa de condomínio? Pode, mas quem aprova também é a Assembleia, tá? Então, pessoal, quando se elege um síndico, tá? Escolhemos fulano, tá? Depois que ele é eleito, o que ele vai receber em troca? Não vai receber nada? Ok, vamos votar. Ou vai receber uma isenção do condomínio se ele for morador? Ok, vamos votar. Além da isenção, ele vai receber mais alguma coisa, né? Nós costumamos dizer que é uma ajuda de custo, né? Não é um salário, Geraldo. Por quê? O síndico ele não é funcionário, tá? Então a gente não considera a remuneração do síndico como um salário, tá? E sim uma ajuda de custo, por ele desempenhar a função de síndico. Tá? Então é a própria Assembleia que vai julgar se ele vai receber alguma coisa ou não, se ele vai ser isento ou não da cota. Tá? Lembrando que, Geraldo, é sempre importante que esses rendimentos que o síndico tem, né, tanto a isenção quanto a remuneração, tem que recolher INSS. Tá? Então é sempre importante que a administradora faça os devidos recolhimentos, é lógico, com autorização do síndico, né? Estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínios. Rafael, o senhor Francisco pergunta, na área privativa, posso utilizar sem o consentimento do síndico? Vamos lá, seu Francisco, né? Uhum. Precisamos entender, seu Francisco, qual é o ambiente que o senhor chamou de área privativa. Tá? Vamos dizer, uma área privativa... Qualquer área. Uma área privativa... existe área comum, né? Uhum. Pode ser que ele tenha confundindo os termos, mas uma área privativa, digamos que é a área da garagem. É igual o exemplo que a gente deu na semana passada. A garagem está dentro da área comum, que é o quintal de todos, digamos assim. Mas a vaga de garagem é uma área privativa da sua unidade utilizar. Entendeu? Olha que bacana. Então, a área privativa é uma área que está dentro da área comum, mas é de utilização daquele morador. Entendeu? Uhum. Então, existem em alguns condomínios tem alguns ambientes. Um exemplo, bicicletário. Tem condomínios que tem lá as vagas determinadas. Tais apartamentos usam tais e tais vagas. Então, aquelas vagas de bicicleta é privativa daquela unidade. Tá? Então, dependendo dos espaços, né, cada local tem o seu regulamento interno, Geraldo. Então, exemplo, o síndico montou um bicicletário, ou criou uma churrasqueira, criou um outro ambiente dentro do condomínio. O que deve ser feito? Criar em paralelo um regulamento interno. Não pode se criar um espaço dentro do condomínio sem que tenha normas e regras. Sabe por quê, Geraldo? Uhum. Qual é a primeira coisa que o morador que comete uma infração fala dentro do condomínio? A culpa é do síndico. Não. Onde que está escrito? É verdade. Onde está escrito? Onde está escrito que eu não posso fazer isso, não é? É verdade. Ele comete o erro, né, comete a infração, e aí depois o síndico vai conversar com ele ou qualquer outro morador, pô, amigo, você não podia ter feito isso. Aí a primeira coisa que ele fala, tá, mas onde estava escrito que eu não podia fazer? Né? Ou seja, tudo tem que estar no estatuto. Tudo tem que ser preto no branco condomínio, tá? O condomínio criou uma churrasqueira nova, vamos colocar regulamento. Criou um salão de festas, vamos colocar um regulamento. Criou vagas a mais, criou vagas de moto. Tudo tem que estar escrito, Geraldo. Justamente por quê? Para assegurar o bom andamento das coisas, a boa convivência entre os condôminos, né? E que o síndico possa ter uma boa gestão. Tá? Tendo tudo anotadinho, bonitinho nas normas e nas regras, o síndico vai conseguir com certeza fazer uma boa gestão e todo mundo vai viver feliz e tranquilo dentro do condomínio. Estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Olha só, a Zuleide pergunta, a lei que rege os condomínios define responsabilidade de danos? Ótima pergunta, Geraldo. Ótima pergunta. Olha, a responsabilidade de danos, ela é normalmente prevista na convenção condominial de cada condomínio. Tá? Justamente por quê? O que significa isso, Geraldo? É o velho ditado, quebrou, pagou. Pronto. Né? Então, se o morador, um exemplo que acontece muito nos condomínios, está fazendo mudança, um inquilino novo, passa com móvel nas escadas,
na área comum, aí quebra uma porta, ou quebra um pedaço da quina da parede. Isso acontece demais, tá? Quem que é responsável? Quem causou, tá? Quem causou. Então, cabe ao síndico sempre estar monitorando a área comum para ver se aconteceu algum dano, né? Ocorreu um dano, constatou de quem é, cabe ao síndico passar para a administradora o fato, né? Os fatos, a hora do ocorrido, o que ocorreu, se tiver foto, imagem, vídeo, a administradora vai lavrar a notificação, né? Dependendo dos casos, se é algo reincidente, vai lavrar uma multa, encaminhar para a unidade, tá bom? E também citar a questão do reembolso, Geraldo. Então, um exemplo, acontece muito filho de morador pegar o extintor do condomínio para brincar com um amigo. Pega por brincadeira e usa, né, na área comum, ou usa nos corredores para brincar com os amigos. E aí, como é que fica, Geraldo? A unidade deve reembolsar o condomínio da recarga desse extintor, tá? Infelizmente não dá, senão o condomínio daqui a pouco tá o triplo do preço justamente só para ficar consertando, arrumando e cobrindo problemas, né, de moradores infratores. Aí não tem como, aí o condomínio vai pro buraco. E eu acho interessante essa sua observação, porque tem muita gente que não comparece nas reuniões e depois pergunta onde está escrito. É isso ou não? É isso mesmo, é isso mesmo. O morador, ele não vai nas reuniões, tem esse costume, tá? E aí depois da assembleia até fica tumultuando, Geraldo, né? Das decisões que a assembleia tomou. Aham. Só que aquilo, a assembleia é livre, Geraldo, para todos participarem. Sim. Então vai quem quer. Infelizmente vai quem quer, não dá pra gente obrigar. Com certeza. Então indo quem quer, vai à vontade da maioria ali presente. A gente tem, Geraldo, olha, infelizmente, né, o brasileiro, né, não tem o costume de comparecer. Infelizmente é complicado. Agora, nessa pandemia, nas assembleias virtuais, graças a Deus a gente teve um número maior de condôminos presentes. Tá? Então, essa era virtual aí chegou muito para ajudar. Eu acredito que o pessoal, no conforto da residência, de casa, se adaptou ali a entrar no aplicativo, acompanhar a assembleia, e a gente teve boa aceitação dos condôminos. Mas é aquilo, é complicado, Geraldo, porque aí o morador não vai na reunião, depois fica falando, sabe, discorda daquilo, até bate boca com o síndico, bate boca com alguns moradores, mas não adianta. Queria dar sua opinião, tinha que ter ido na reunião, não tem jeito, né? Então, quer participar, sempre esteja presente em todas as suas assembleias, tá? Isso é importante para você ter um bom entendimento do seu próprio condomínio. Isso que nós estamos discutindo aqui serve de lição para muita gente. Sim. É igual a reunião de pais e filhos das escolas. Se você não se interessa pelo que o seu filho está passando ou fazendo na sua escola, sim, como é que você pode defendê-lo? É verdade. Você não tem conhecimento de causa. Reunião de síndico é a mesma coisa. E muitas vezes nessas reuniões você pode discutir algo que pode servir para toda a família. Sim. Não é verdade? Sim, sim, sim. Você tem uma boa ideia. Eu costumo dizer que quem tem boas ideias tem que colocar na mesa para que outras pessoas também prestem atenção e analisem o melhor para toda o condomínio. Sim. Quer julgar, Geraldo? Quer julgar? Quer dar sua opinião? Tem que acompanhar. Sim. Não é? A gente não pode brigar depois, questionar e reclamar se a gente não fizer um acompanhamento. Isso é em tudo na nossa vida, sim, né, Geraldo? Sim. Se a gente acompanha algo, a gente tem propriedade para poder falar. Se a gente acompanha, a gente sabe para onde está indo o dinheiro, o que está sendo investido, por que aquela obra está precisando ser feita emergencialmente. Então, existem vários fatores dentro de um condomínio que é aquilo. É o patrimônio de cada um, né, Geraldo? Sim, sim. Então, se a pessoa realmente não tiver interesse, não tem como julgar depois, tá? Eu estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínio, Lucas Braga. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse debate na tela da TV Guarulhos. Eu volto já. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você.
Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Aqui Guarulhos, conversando com especialista em condomínio. Gente, antes de voltar para o Rafael, eu quero chamar a atenção, a sua atenção, para algo muito importante. Nós temos, eu disse aqui, aliás, tenho comentado aqui todos os dias a respeito dos cuidados com os protocolos que muita gente não está respeitando, né? Tivemos aí a vacina da Pfizer no dia de ontem nos Estados Unidos, né? E aí eu vejo o seguinte, as pessoas precisam entender que esta doença não é uma brincadeira. Quem perdeu o ente querido sabe o que eu estou falando. Espero que você não tenha ninguém da família, né, que veio a falecer. Por que eu estou chamando a sua atenção? Senhores e senhoras, olha, final de semana, eu estive andando em algumas regiões da cidade de Guarulhos, na região do centro, e ali as pessoas andando sem máscara, mas uma quantidade, né? E eu não posso, cadê sua mãe? Não sou pai dessas pessoas, como jornalista que sou, né? Um veículo prestador de serviço, a gente faz um alerta. Se você puder ajudar, faça a sua parte, né? Use máscara. Estou conversando aqui o nosso convidado, Rafael Zanin, tirando as suas dúvidas nas redes sociais. A Selma pergunta, a lei que define tipos de condomínio. Dona Selma, hoje, né, nós enquadramos os condomínios da seguinte forma, condomínios residenciais, né, condomínios comerciais e condomínios mistos. O que são condomínios mistos, Geraldo? Aqueles que têm ali a junção de um pouco de residência, com um pouco de comércio, com um pouco de escritório, né? Podemos até citar um misto, Geraldo, que vai ser entregue daqui a alguns meses, cruzamento Paulo Facchini com a Tiradentes. Ali um empreendimento, né, novinho, ali vai ser um empreendimento misto, que é o quê? Uma torre residencial, uma torre comercial e embaixo lojas, né? Então, hoje em dia, as construtoras, né, vêm se reinventando, misturando aí, aproveitando, né, os espaços, né? Mas, Geraldo, tudo é condomínio. Tá? Então tudo está previsto no Código Civil, na lei, e cada condomínio tem a sua convenção, por mais que seja um condomínio complexo, composto de comércio, escritório e residência, tudo é bem organizado já documentalmente. Então cada condomínio vai pagar, cada apartamento vai pagar a sua taxa de condomínio, cada escritório vai pagar também a sua taxa de condomínio, cada comércio também vai pagar a taxa de condomínio. E Geraldo, vou até abrir um parênteses nessa pergunta, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é o quê? Quando se tem um prédio em cima de um comércio, o pessoal fala, pô, mas o comércio tem que pagar condomínio? Essa é a dúvida de muita gente. Uhum. E aí a gente responde, Geraldo, olhe na convenção condominial e verifique, tá? O comércio, sim, na grande maioria das vezes o comércio está embutido na edificação. Então ele tem que contribuir com as despesas daquela edificação, né? Então tem muitas coisas, Geraldo, que não dá para fazer apartadamente, só dos apartamentos. Tem que fazer com o comércio embutido, que é o quê? Seguro. Quando você faz um seguro do edifício, é do prédio todo, já envolve, além dos apartamentos, envolve também os salões, os comércios embaixo, né? Além do seguro, a gente pode citar
outros documentos importantes, a VCB, que é do bombeiro, então quando sai da edificação, enfim, entre outras questões. Então, é uma discussão que muitas vezes vira um debate constante nos condomínios. Ah, mas a gente tem um comércio, mas eles não contribuem com a taxa condominial. Sente, analise a convenção e vocês vão ver lá o que vem dizendo. Tá? Na maioria das vezes vem dizendo que o salão faz parte ali do condomínio como um todo. Ele tem uma fração ideal. O que é fração ideal? É aquele seu percentual de área, né, que você tem dentro do condomínio. Então, a taxa condominial é de acordo com a fração ideal. Você já ouviu falar, Geraldo, que as coberturas pagam mais? Sim. É a mesma coisa. Por que elas pagam mais? Porque ela tem uma área maior dentro do condomínio. Ela tem 2 andares praticamente. Né? Então, se ela tem 2 andares, às vezes ela tem até mais vaga de garagem, a cobertura. Então, consequentemente, ela tem mais fração ideal, porque ela tem mais terreno dentro do condomínio. Então, isso, consequentemente, leva para um aumento maior ali da taxa condominial dessas unidades. Tá ok? Uhum. Agora, a Maria Fernandes pergunta, o condomínio aposentado tem o direito de pagar o rateio mensal em data diferente dos demais condomínios? Olha, já perguntaram bastante essa dúvida aí nos condomínios afora, Geraldo. Infelizmente, os aposentados, né, têm uma data diferente do recebimento, né? Acredito que outros também se enquadrem nisso, pensionistas, enfim, né? Então, infelizmente, condomínio é diferente, Geraldo. Justamente porque é uma data fixa onde tem que ser para todos. Está errado aquele condomínio que pratica datas diferentes para moradores. Eu já peguei alguns casos assim para administrar, onde uma unidade pagava dia 5, outro pagava dia 10, outro pagava dia 12, aí a maioria pagava dia 15. Então tá errado, Geraldo, justamente porque condomínio é uma despesa líquida e certa, ele tem que ser pago todo mês em toda data pré-estipulada, justamente para não ter um benefício de pagar um pouco mais cedo, outro um pouco mais tarde, sem multa, sem juros, enfim. Então, normalmente, essa data de vencimento, ela já vem, às vezes, na convenção condominial, salvo, se não tiver, é aprovado na primeira assembleia de condomínio, que a gente chama de assembleia de instalação, onde já determina ali o início da cobrança da cota condominial, o valor que vai começar o condomínio e a data de vencimento. Na grande maioria dos condomínios, Geraldo, é dia 10 que vence, né, a taxa condominial, justamente porque o condomínio tem que ter dinheiro, né, no início do mês para poder pagar as contas durante o mês. Então, condomínio, muita gente confunde também. Acha que você está pagando a taxa desse mês referente às despesas do mês passado. Não, o condomínio ele tem que receber no começo do mês para pagar as contas ao longo do mês. Então, o condomínio é um rateio das despesas mensais do mês vigente, né? Então, normalmente os condomínios eles têm que receber logo do começo. É muito errado o condomínio que tem, Geraldo, data de vencimento do dia 15 em diante. A gente pega alguns casos, condomínio que vence todo dia 20. Poxa, o condomínio ele precisa receber o dinheiro antes para poder pagar as despesas. Então, o condomínio que está com a taxa vencendo, né, depois do dia 15, mais para o fim do mês, realmente é um condomínio que às vezes tem problema de caixa. Porque as despesas vai vencendo ao longo do mês e ele não tem dinheiro para pagar. Por quê, Geraldo? Infelizmente, também é uma cultura do brasileiro, acredito eu, de pagar, sempre deixar as contas para pagar bem próximo da data de vencimento. Então, quanto mais tarde o condomínio receber a taxa do mês, mais tarde vai ter dinheiro em caixa para poder pagar as despesas. É complicado, é uma balança, a gente tem que equilibrar, né? Tem que ter muita sabedoria para isso. Sim. Né? Porque do contrário você não consegue fazer toda essa matemática, Sim. Né? Infelizmente. Ô Lucas, vou fazer um intervalo, Lucas, eu sei que a sua companhia está agradável aí, da professora Cássia Franco. A gente volta em um minuto, Lucas. VSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos.
MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Ô Lucas, esse amigo nosso aqui, você conhece? O Rafael Zanin, especialista? Corintiano também não? Não. Qual seu time? Santista. Por isso que é meu amigo. Você pensa o quê, Lucas? O homem do vento, você sabia que joga bola? Ah, mentira. É verdade? Acho que no final de semana ele arrebentou. Opa, aí sim. Na grade. Eu só acredito vendo. Na grade. Meu amigo Lucas Braga, brother, olha só, a Sueli pergunta, o síndico do condomínio pode impedir que o condomínio inadimplente alugue seu apartamento? Ótima pergunta, hein, Geraldo? E é algo que vira e mexe a gente tem algumas complicações com relação a isso, tá? Mas, infelizmente, Geraldo, não podemos barrar, tá? Os condomínios não podem barrar o direito de propriedade da pessoa. Então, dentro do direito de propriedade da pessoa, tá lá que ela pode utilizar o imóvel dela da maneira que ela bem entender, inclusive até alugar, né? É lógico que respeitando, Geraldo, as regras de convivência, as normas, né? Convenção, regulamento interno. Então, o morador inadimplente, infelizmente, ele pode sim alugar a unidade dele, mas, Geraldo, infelizmente, os inquilinos, eles não vão poder utilizar as áreas que são locáveis, que é o quê? Salão de festas, churrasqueira. Por quê? Se está inadimplente, na maioria dos condomínios você não pode fazer festa. Não faz sentido, está inadimplente fazer festa. Só que às vezes o inquilino sofre com isso, porque o inquilino paga em dia. O inquilino às vezes paga a locação em dia e paga já embutido da locação a taxa de condomínio. Mas o proprietário, infelizmente, deixa em aberto. Agora, Geraldo, tem muitos casos de inquilinos inadimplentes que saem da inadimplência alugando o condomínio, alugando o apartamento. Por quê? Porque com a renda da locação, ele se prontifica a quitar, faz um acordo, vai lá bonitinho e quita a dívida que ele tem com o condomínio. Olha que bacana. Então é uma ideia viável, né? Então é aquilo, existe pessoas e pessoas, né, Geraldo? Tem gente que realmente procura resolver o problema para sair da bola de neve, e tem alguns que acabam alugando mesmo e com a renda investe em outras coisas e às vezes não tá nem aí pro condomínio. Mas às vezes quando a pessoa vai acordar, Geraldo, já tá tarde, porque o condomínio já tá com ação na justiça, né? E às vezes já está indo até para penhora do apartamento. Olha que coisa. Eu tive casos recentemente que a pessoa só se ligou, só deu atenção, sabia que estava inadimplente, mas só foi dar atenção quando bloqueou a conta bancária dele. Bloqueou, retirou lá R$3.000, aí ele achou estranho, pô, sacou R$3.000 da minha conta, o que foi isso? Quando ele foi ver, era o bloqueio judicial do processo de cobrança da cota condominial dele em atraso. Aí ele se prontificou a resolver, né, junto com o departamento jurídico, para quitar, né, o que faltava lá do processo dele. Olha que coisa, geral. O pessoal deixa chegar a esse ponto. É lamentável. O Sandro quer saber quantas assembleias deverão ser realizadas anualmente? Ótima pergunta. Anualmente, nós recomendamos que tenha no mínimo uma assembleia, que a gente costuma dizer que é a Assembleia Geral Ordinária, que é a chamada AGO, a sigla, né? Que é a Assembleia Geral Ordinária para o que, Geraldo? Prestar contas, que é o que o síndico precisa fazer regularmente. Que é o que? Todo síndico, pelo menos no começo do ano, alguns condomínios nas convenções falam que geralmente é no primeiro trimestre, mas às vezes você pode até estender um pouco se o prazo você não conseguir, né, se adaptar nesse prazo. Então faz no começo do ano essa assembleia para aprovar as contas do ano que passou. Tá? Então você pode até embutir outros assuntos, Geraldo,
vai aí da gestão, do atual síndico, né? Mas normalmente no mínimo uma, Geraldo, porque senão deixa muito tempo sem reunião, às vezes é muito assunto acumulado, e qualquer tipo que seja o condomínio, seja de pequeno, médio ou grande porte, Geraldo, sempre tem assunto para tratar, Sim. sempre tem uma reforma para falar, um problema para discutir com os demais moradores, né? O síndico, ele tem que compartilhar, Geraldo, né? O síndico erra muitas vezes de sair fazendo as coisas e não buscar informar os condôminos, não buscar saber também o que eles acham. Às vezes o síndico vê dinheiro em caixa, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma cobertura aqui, ali. Não, às vezes não é vontade, às vezes, da maioria, aquilo que ele pensa, entendeu? Uhum. Por isso a importância de faz uma assembleia, né, uma sugestão, momento de sugestão para os nossos síndicos aí, telespectadores. Faz uma assembleia e veja com os condôminos qual que é as necessidades, né? Faz um cronograma das prioridades. Por quê, Geraldo? Às vezes, para você, prioridade é fazer a cobertura da vaga de garagem. Para mim, eu acho que é prioridade arrumar o parquinho, entendeu? Para cada um tem uma cabeça diferente. E cada um acha que uma prioridade é tal coisa, né? Então, por isso, seu síndico, leve para a assembleia, tá? E aprove um cronograma das prioridades. Você tendo esse cronograma bem definido, pronto, acabou. Você vai seguir ele, fez tal coisa, depois você vai passar para tal coisa e assim por diante. Então você não vai ter nenhum julgamento de pessoas que vão falar, olha, você está fazendo sem a gente ter aprovado ou algo assim do tipo. Meu amigo Rafael Zanin, especialista em condomínio, todas as terças-feiras aqui na tela da TV Guarulhos. Muitíssimo obrigado, até semana que vem, meu irmão. Obrigado mais uma vez, Geraldo, pelo convite. Próxima terça estaremos aí, firme e forte, esclarecendo mais dúvidas, né, desse universo condominial. Deixar minhas redes sociais, Geraldo, Rafael Zanin, no Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, podem entrar lá, deixar também as dúvidas, as perguntas que a gente vai trazer aqui para o ar. Obrigado, Rafael Zanin. Comigo hoje, Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite, Guarulhos.